Fala pessoal, estamos começando aqui mais um Estratégia em Ação, atualização agora do mês de março. E nele a gente vai falar um pouquinho mais sobre o porquê que o Ibovespa não sai do lugar. Então, se você também está ali com a pulga atrás da orelha, olhando as bolsas globais subindo, marcando novas máximas históricas, e aqui a gente de lado, ficando para trás, esse é o programa aí que vai responder a essa pergunta. E antes da gente falar disso e muito mais, já aproveite aí para deixar o seu gostei aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações e qualquer dúvida, pessoal, que você tenha sobre o nosso conteúdo, é só deixar aqui nos comentários. Combinado? Então vou pedir para o Boni compartilhar aqui a minha tela. Pessoal, aqui nós estamos com o Estratégia em Ação agora do mês de março, atualização, update, para a gente comentar um pouquinho aí sobre o que está justificando esse Bovespa de lado, lateralizado, largado, ninguém quer saber da Bolsa Brasileira. Bom, a gente segue, pessoal, ainda com desconto, tá? Ibovespa negociado ali a 7,9 vezes preço-lucro projetado para os próximos 12 meses, é um desconto de 28% em relação à sua média, ou seja, o preço não é um problema, mas já não é um problema há bastante tempo. Quando a gente exclui Petrobras e Vale, o desconto cai para 16%, mesmo assim ainda é um desconto significativo. Empresas ligadas à economia doméstica, 20% de desconto. Já para as empresas exportadoras, o desconto é um pouco maior, 33%, refletindo um pouquinho das incertezas que o mercado ainda tem hoje sobre o desempenho esperado para a economia global agora em 2024. Para as empresas de menor capitalização, um desconto de 32%. Para as empresas de média e grande capitalização, o desconto é de 28%. Então é aquilo, pessoal. O desconto ainda existe para a maioria das ações negociadas aqui no Brasil. Porém, pessoal, é um desconto que existe praticamente desde a metade de 2022. E desde então, nada acontece com o Ibovespa. Está faltando aí catalisador, trigger para chamar a atenção do investidor estrangeiro e também aqui do investidor local, tá bom? Aqui, pessoal, aquela tabelinha de múltiplos, tá? Que é mais para vocês consultarem quais as ações não, né? Setores que estão mais baratos do que outros para você montar aí o seu portfólio. E aqui, pessoal, esse é um gráfico bastante triste que a gente mostra para vocês, quando a gente olha aí para o Ibovespa, se comparado aí a países aqui da América, né? América do Sul, América Central, América do Norte, vejam o quão o Ibovespa está para trás. Aqui, ó, atrás de México, Estados Unidos, Argentina, Colômbia e também recentemente o Chile avançou, deixando aí o Ibovespa para trás. Quando a gente compara nosso índice com bolsas de países emergentes, China, Estados Unidos, aí, meu amigo, que as coisas continuam também ruins, né? Vejo aqui o S&P 500, Nasdaq, quando a gente olha aqui até mesmo o Dow Jones, lembrando, pessoal, tudo isso aqui é desempenho em dólares. China, países emergentes, vejam quão o Brasil fica distante aí desses principais índices globais. E aqui a gente não está comparando laranja com kiwi, a gente está comparando laranja com laranja, ou seja, bolsas que têm mesmas características, né, emergentes aqui, China, e mesmo assim o desconto ainda existe. E quando a gente olha internamente, pessoal, vejam que o único setor de destaque acaba sendo aqui o setor industrial, tá? Por incrível que pareça. Porém, a maioria de todos os outros setores aqui na Bolsa seguem com um desempenho aí bastante negativo. E Bovespa, que ainda, na minha opinião, pessoal, segue bastante pressionado por conta de Vale e Petrobras. A Vale foi o que a gente comentou no programa anterior, prejudicada por China, Petrobras por intervenção política. E aquilo, pessoal, se o Ibovespa está largado, a assimetria volta a ser positiva. Tá? Vejam aqui que o Ibovespa, então, negociando muito próximo da sua média de 6 meses, 125.700 pontos. Tecnicamente falando, pessoal, quando o Ibov está abaixo desse patamar ou neste patamar, você pode ser menos criterioso para fazer uma alocação. Tá? Menos criterioso no sentido, você não precisa pensar muito. Se está barato, se os fundamentos daquela empresa são construtivos, você pode colocar aí na sua carteira. O problema é quanto tempo vai demorar para essa tese maturar. A mesma coisa para as empresas de menor capitalização, tá? Seguem até numa posição
um pouquinho pior do que o Ibovespa, mas mesmo assim negociadas aí próxima da sua média de 6 meses. Ou seja, pessoal, traduzindo, tanto o Ibovespa quanto as empresas de menor capitalização, elas seguem aí dentro desse range aí de assimetria de preços. Vejam que a última vez que o Ibovespa encostou na sua média de 6 meses, até perdeu um pouquinho, foi em outubro do ano passado. O que foi outubro do ano passado, pessoal? Exatamente, foi o mês que antecedeu o início do rally de final de ano que a gente teve ali entre os meses de novembro e dezembro para as bolsas globais, e a bolsa brasileira não ficou de fora, tá? Uma das justificativas que a gente tem aí para esse desempenho bastante negativo aqui para a bolsa brasileira, e quando eu falo bastante negativo, não é que a bolsa brasileira, ela olhando por si só, está com uma performance ruim, é que comparando o Ibovespa com outras bolsas globais, realmente aí a gente está bem aquém. E para isso, pessoal, a gente tem o que a gente já vem comentando, que é a saída do investidor estrangeiro. Vejam que agora no mês de março a gente tem o terceiro mês de saída consecutivo. Os meses de novembro e dezembro do ano passado foram meses muito bons, foram 38,5 bilhões de entrada, e agora a gente tem uma saída ali em torno dos 20 bilhões de reais. Ou seja, praticamente o mês de novembro saiu, mas ainda tem o mês de dezembro, tá? Então, por enquanto, não temos aí sinal de retorno aí do investidor estrangeiro. Quem está comprando bolsa brasileira é o institucional, que já teve uma posição maior, mas hoje aí tem apenas de 1,2 bi, e o grande comprador é o pessoa física, tá? Terceiro mês consecutivo de entrada, janeiro, fevereiro, março, 12,4 bilhões de reais. Esses são os dados acumulados até o dia 22 de março. É o grande comprador de bolsa brasileira, ou seja, se o estrangeiro está vendendo, local comprando bolsa, tá bom? E esse aqui, pessoal, acho que é o gráfico que mais me chamou a atenção, que eu queria compartilhar com vocês, tá? Que mostra a postura do investidor no ano, nos últimos 3 anos e nos últimos 20 anos, tá? Mas eu vou focar aqui, pessoal, no gráfico que mostra o desempenho de ações defensivas versus agressivas contra o Ibovespa. O que eu faço, pessoal? Eu pego o Ibov e divido ele em duas partes. Eu pego as empresas que têm o beta maior do que 1 e monto um índice, que é essa carteira agressiva, e pego ações que têm o beta menor do que 1 e monto essa carteira defensiva. O beta, para quem não sabe, pessoal, é um índice de mercado. Não é um índice, pessoal, é um cálculo que a gente faz no mercado para entender se uma ação, como que é a reação dela em relação à média do mercado. Então, se, por exemplo, o Ibovespa sobe 1% e essa ação sobe 2%, significa dizer que ela tem um beta maior do que 1, né? Ou seja, tem um beta de 2, é uma ação que oscila mais frente a uma movimentação média do mercado. Então, sempre que a bolsa sobe 1, ela vai subir uma vez mais, 2 vezes mais. Por outro lado, a gente tem empresas defensivas que têm betas menores do que 1, ou seja, se o Ibovespa sobe 1, ela sobe 0,5%. E o oposto também é verdade. Quando a bolsa cai, ela cai menos. Vejam, pessoal, que praticamente, ó, desde aqui do finalzinho de fevereiro, olha o quão mudou aí o comportamento do mercado. Vejam que a partir de fevereiro, se a gente tinha aqui um investidor apostando, alocando mais em ações agressivas, esse jogo virou. E até comentei na nossa estratégia em ação do mês de fevereiro que a gente vinha acompanhando aqui um apetite maior por empresas mais agressivas, mas esse jogo mudou e a gente também vem acompanhando o quê? O investidor institucional reduzindo a sua posição em bolsa. Lembra que eu comentei há pouco? O investidor institucional está comprado em 2024 em bolsa brasileira, mas já esteve melhor. Ele já esteve aí, no caso, com uma alocação maior em Brasil. E é muito disso, pessoal. Esse investidor que se animou no mês de fevereiro, aos poucos vem jogando a toalha. Tá? Então vejam que as empresas mais agressivas caíram bastante. Hoje o desempenho desses 3 índices está bem parecido, mas mostra que o investidor largou mão dessas empresas mais agressivas e voltou a montar portfólio, né? Montar uma composição com ações mais defensivas diante aí dessa estagnação do Ibovespa. E aqui, pessoal,
vai a resposta aí do que por que eu acho que esse movimento está acontecendo. Olhando para as decisões de política monetária, nós temos aí a expectativa de queda de juros nos Estados Unidos. O mercado espera hoje que nós teremos até o final do ano um corte de 0,75 ponto percentual na taxa de juros por lá, que hoje fica entre 5,25% a 5,5%. Aqui no Brasil, pessoal, também temos uma expectativa de que a Selic seja reduzida. A diferença com o que nós temos hoje do que foi precificado lá no final do ano de 2023 é que a intensidade desse movimento vai ser menor, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Afinal, se hoje no mercado lá norte-americano espera 0,75 de corte, ano passado a casa mais otimista esperava 2 pontos percentuais, 200 pontos base, tá? Algo bastante diferente do que nós temos hoje. E aqui no Brasil, a Selic, né, chegou a ser precificada que ela poderia chegar abaixo dos 9% no final do ano, hoje está ali entre 9,5% a 9,75%. Tá? Então, diante dessa política monetária ainda contracionista, né, menos dovish do que o mercado esperava, ou seja, vamos ter mais juros, isso é um dos fatores que prejudicou bastante. Outro, pessoal, outro ponto que eu levo em consideração é como as contas públicas aqui no Brasil vêm se deteriorando. Se você olha só o número, beleza, ele é até positivo, mas muito desse positivo é fruto de algo que não é consistente no longo prazo. Ou seja, existe uma tendência de continuidade de piora para as contas públicas aqui no Brasil, ou seja, o fiscal está prejudicado. E por fim, pessoal, quando a gente olha para as expectativas de crescimento econômico do Brasil, apesar de a gente esperar um crescimento até melhor do que se precificava anteriormente, quando a gente olha para outras regiões do mundo, tem regiões ali ofertando um crescimento maior. E se não é maior, algo de que apresente para a gente um pouco mais de consistência, que é, digamos, está muito quente no momento, que é o tema inteligência artificial. Então, quando você soma tudo isso, ninguém quer comprar a Bolsa Brasileira. Se eu vou investir em Brasil, eu vou alocar os meus recursos em renda fixa. Afinal, a taxa de juros, nós ainda temos uma das maiores taxas reais de juros no mundo, né? Ou seja, quando você desconta os juros que a gente oferece menos a inflação. Quando você olha para a bolsa, então, você tem uma bolsa com preço atrativo, mas ninguém quer comprar. Ao mesmo tempo que ninguém quer vender. Por quê? Porque está barato. Enfim, pessoal, acho que esse era o principal ponto que eu queria justificar para vocês, que eu não consigo, no curto prazo, ver uma solução para isso. Qual seria o trigger? Qual seria o catalisador para justificar com que o investidor estrangeiro volte para alocar em bolsa brasileira? Porque tanto o noticiário externo, que eu comentei de decisões de política monetária nos Estados Unidos, quanto também o desempenho de China, que eu não comentei aqui, mas é também um ponto importante. China tem uma relação umbilical com o Brasil. Esses dois pontos fazem com que o investidor estrangeiro fale, não, eu acho que tem prova mais fácil, tem onde eu alocar os meus recursos ou com um pouco mais de convicção ou um pouco mais de segurança. Risco Brasil ainda não está compensando. Se eu for olhar para o Brasil, é para migrar ou para alocar em renda fixa. Tá? Por isso eu não compro bolsa, mas ao mesmo tempo eu não vendo. Por que eu não vendo? Por conta dos preços ainda que a gente considera atrativos. Então, pessoal, hoje o diagnóstico que eu tenho para a gente conseguir ser vencedor em 2024, olhando para alocações em Brasil, que é uma prova difícil, é o stock picking. Ou seja, você realmente ir na tese das empresas, buscar ali quais vão ser aqueles diferenciais. E se para você isso é muito difícil, não, ouso dizer que é difícil para muita gente, inclusive para mim, fique na renda fixa, que a prova ali, por enquanto, está mais fácil. Tá? Então, por conta de tudo isso, pessoal, a gente acabou reduzindo a nossa pontuação-alvo aqui do Ibovespa. Tá? A gente acreditava que a gente teria uma prova um pouco mais fácil, muito pautada aí na condução de política monetária, tá? Que era a minha principal tese. Como isso foi reduzido, pessoal, a intensidade hoje proposta é menor, não tem como a gente manter aí os níveis anteriores. Tá? Por isso eu coloquei a pontuação-alvo do Ibovespa agora para 144.600 pontos, que é uma região entre a média de pontuação-alvo, de acordo com o modelo matemático que eu utilizo, e o primeiro desvio padrão, que era a projeção anterior. A gente não chega nesse número de 144.600, lembrando que isso aqui é um número arredondado, tá? Para a gente ter um valor inteiro. Beleza, pessoal? Então,
Está aqui a explicação. Um cenário um pouco mais contracionista em termos de decisões de política monetária, fiscal prejudicando, ruídos políticos, China que ainda não mostrou para o que veio, então a gente acaba adotando então uma postura um pouco mais conservadora. Para você que consegue fazer o stock picking, visão de mais longo prazo, pessoal, as oportunidades estão aí, tá? Sem sombra de dúvida, a assimetria é positiva, mas pode ser que demore até vingar aí esses bons resultados. A gente fica aqui em compasso de espera para algum trigger, algum catalisador para voltar, deixar a gente um pouco mais animado com a Bolsa Brasileira, mas por enquanto vejo aí que a Bolsa se justificaria nessa lateralização. A temporada de balanço, pessoal, está chegando no final agora do mês de março e mudanças significativas aconteceram, tá? Eu trouxe aqui para vocês que as mudanças melhoraram para melhor em relação ao lucro por ação esperado para as empresas do Ibov. O que está saindo mais prejudicado seriam as empresas ligadas à exportação. Vejam como que as expectativas aqui para o ano de 2024 caíram e melhoraram para as empresas aqui de menor capitalização. Tá? Então, eu acredito, pessoal, que muito dessa expectativa de lucros menores é o efeito China. Tá? O efeito China sobre a Bolsa Brasileira, prejudicando aqui as expectativas de resultado. Então, pessoal, para a gente também finalizar aqui, para eu passar para vocês o que poderia fazer com que a Bolsa Brasileira voltasse a brilhar. Se a gente tivesse alguma surpresa em relação a decisões de política monetária, não tanto em relação aqui a Brasil, mas principalmente lá fora, Estados Unidos, eu vejo que isso poderia chamar a atenção. E isso daqui, pessoal, poderia melhorar a performance de Bovespa se a gente começar a ter notícias melhores em relação à China. Então, em termos de recomendação, pessoal, inclusive, como eu estou em breve aí vou fazer as alterações das carteiras recomendadas aqui da Genial, a ideia é manter um portfólio diversificado entre exportadoras e empresas ligadas à economia doméstica e tentar buscar esses diferenciais no stock picking, ou seja, olhando o ciclo microeconômico de cada uma dessas empresas. Beleza? Só para a gente encerrar aqui, acabei não comentando, mas beleza, a bolsa está estagnada. Quais são aquelas empresas ou setores que mais o investidor aposta numa movimentação negativa? Então a gente tem hoje que Exetec, Pets, 3R Petróleo, Movida, Casas Bahia, Ambipar, Alpargatas, MRV, Minerva e Magazine Luiza. Essas são as empresas que mais o mercado aposta numa movimentação de baixa. Qualquer percepção de melhora, essas empresas aí tendem a ter uma melhor performance. E das empresas, pessoal, que mais melhoraram ou pioraram em termos de intenção de aluguel, a gente teve aqui que as maiores demandas acabaram aumentando para Vivara, que teve recente episódio aí da troca do CEO da companhia, que depois voltou atrás, enfim. Neo Energia, Magazine Luiza, Carrefour e Multiplan. E as empresas que mais tiveram as suas apostas de queda reduzidas, ficou aqui para Caixa Seguridade, Guararapes, M. Dias Branco, Movida e Pão de Açúcar, tá? Então essas empresas que mais tiveram uma mudança nos últimos 15 dias. Combinado? Então só para a gente encerrar aqui, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Infelizmente, ainda não consigo enxergar um trigger, né? Algo que faça, não, agora a bolsa vai andar. Como consequência disso, os preços ficam atrativos, a assimetria está positiva. Teoricamente falando, pessoal, é um bom momento aí para alocação em empresas brasileiras. Só que para essa alocação ser efetiva, ser válida, você precisa fazer o stock picking, você precisa realmente acertar ali qual a empresa que vai conseguir ter uma boa performance, conseguir entregar resultados acima da média, e é isso que vai chamar a atenção do mercado. O stock picking, olhando aí o ciclo microeconômico. Mas de ventos que possam ajudar com que o mercado suba como um todo, por enquanto um pouco mais difícil. Seguimos monitorando, então, decisões de política monetária no Brasil, nos Estados Unidos, para saber se esse investidor estrangeiro poderia ajudar. E claro, pessoal, qualquer notícia, qualquer vento positivo de China vai ser o suficiente aí para a gente ter um trigger bacana e legal para a Bolsa Brasileira. Pessoal, então é isso, ficamos por aqui. Um abraço, um ótimo restinho aí do mês de março. A gente volta aí no mês de abril para saber se alguma coisa mudou. Obrigado e até a próxima.